Da palavra de Deus, na voz do pastor João Flávio Martinez. Obrigado, pastor Rogério. Ezequiel capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18 está tratando sobre uma problemática em que a nação de Judá, na verdade, chama Israel aqui, mas é Judá, já que o norte já havia sido destruído pelos assírios, então sobrou somente o sul, e o sul, profeticamente, Judá é chamado também de Israel. Ezequiel está no seu livro aqui profetizando por volta do ano 600, ano 580 a.C. Ele é um profeta exílico, ou seja, ele é um profeta que vai viver o momento do exílio, ele e Jeremias um pouco antes, ele um pouco depois, e tudo que estava acontecendo em Judá, toda a celeuma que eles estavam vivendo, toda a problemática que eles estavam enfrentando, era devido ao pecado, à desobediência, ao descumprimento aos mandamentos de Deus. A nação havia se rebelado. E não foi por falta de aviso, não foi por falta de graça, não foi por falta de misericórdia. Deus, durante muito tempo, exortou a nação do norte para que eles tomassem postura, para que eles confiassem nele, mas o norte, separado do sul, tendo em Samaria a sua sede, e não querendo que o povo descesse para Jerusalém, reino do sul, Judá, para adorar, criou ali seus ídolos, levou o povo a uma idolatria terrível, houve guerras, enfim, acabou sendo esmagado pelos assírios. Então o norte padeceu um pouco antes, quase 100 anos antes, devido à sua rebeldia e sua rebelião. O sul, vendo o que aconteceu no norte, deveria ter tomado ciência dos fatos, tomado prudência dos fatos e se consertado diante de Deus, ou seja, corrigido o seu caminho na presença do Senhor. Eles viram o que a rebelião, a desobediência levou o reino do norte, mas o reino do sul entra pelo mesmo caminho. Aí Deus, através da sua misericórdia, da sua paciência, da sua bondade, da sua caridade, ele vem exortando os filhos de Judá, para que eles não se rebelassem contra o que estava acontecendo, aceitassem a correção, entendesse que o cativeiro babilônico era, digamos assim, um juízo, mas era um juízo que ia passar. Eles iam pagar por aqueles erros, iam aprender, iam crescer, eram para eles deixar a coisa acontecer na vontade e no propósito de Deus. Entretanto, eles se rebelam contra o Senhor. Aí vem o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel exortando e falando por que isso tudo estava acontecendo. E Ezequiel vai explicar que o fato era devido à desobediência das demais gerações, era devido à desobediência de muitos pais, de muitos anciãos da tribo, das nações, das tribos de Judá que estavam ali reunidos. Então esses anciãos, juntamente com as suas famílias, se rebelaram contra Deus. E eles agora estavam pagando o preço de ser levado cativo para a Babilônia por causa dessa questão. E aí surgiu a doutrina aqui de que o pai come uma uva verde e os filhos ficam com os dentes embotados. Então, Deus não gostou dessa doutrina. Deus não gostou desse ensinamento de que eu não tenho culpa pelo que eu estou sofrendo. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu avô, a culpa é do meu trisavô. Então, Deus vem aqui, através do profeta Ezequiel, e ele vem exortar mais uma vez Judá, a nação. Ele vem dizer ao povo para que eles entendessem
que não era dessa maneira que estavam dizendo, mas sim a alma que pecar. Essa alma é que morrerá. E não a questão do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do trisavô ter pecado é que eu vou sofrer. Não é nada disso. O meu pecado é consequência dos meus erros. O pecado do meu pai, da minha mãe, é consequência dos erros deles. Deus não aceita essa ideia de que eu estou pagando pelo pecado do outro. Eu não estou pagando por isso. Eu sou responsável pelos meus erros. O que Ezequiel 18 está colocando aqui teologicamente é que cada um de nós é responsável pelo seu pecado, pelo seu erro, pelas suas incongruências na vida. Então as suas decisões é que te levaram a esse ponto. E é por isso que você está sofrendo e é por isso que você está padecendo. Alguém me disse, pastor Rogério, com muita propriedade, que o diabo é o pai da mentira, mas o homem é o pai da justificativa. Quando aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, o pecado de Adão, aquilo é bastante interessante, porque Deus chama Adão e ele fala, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele está culpando a Deus. Aí Deus chega em Eva, Eva, minha filha, o que você fez? Ah, meu Deus, foi a cobra, foi a serpente que me enganou. Ou seja, Adão joga a culpa das suas falhas, dos seus erros, no próprio Deus. Eva joga a culpa das suas falhas e dos seus erros no próprio diabo. Ou seja, ninguém tinha culpa ali. A culpa era de Deus, a culpa era do diabo, a culpa era do outro, a culpa não é minha. E esse texto de Ezequiel, ele é tão fantástico, ele é tão espetacular, porque ele vai dizendo o seguinte, olha, ainda que você nasça numa família onde o seu pai é uma pessoa que vive de maneira equivocada, pecadora, ainda que o seu pai seja um viciado, seja um promíscuo, seja uma pessoa depravada, você, filho, não precisa seguir o caminho dele. Você tem a opção de ser diferente, de ser um homem santo, de ser um homem reto, de ser um homem temente a Deus. E ele está dizendo que se esse filho seguir um caminho diferente do seu pai pecador, ele vai ter as bênçãos de Jeová sobre a vida dele. E o contrário também é verdadeiro. Mesmo que o seu pai seja um homem bom, um homem piedoso, e você seguir um caminho tortuoso, você terá as maldições sobre a tua vida, porque você não tomou a decisão certa. O que o texto está dizendo, o que o texto está mostrando, é que somos responsáveis diante da calamidade, do problema, de fazer a escolha correta. E olha que maravilha, pastor Rogério, esse texto. Porque mesmo no cativeiro babilônico, mesmo sofrendo o juízo de Deus, se esse indivíduo aceita a proposta de Deus, aceita o castigo de Deus, aceita o plano de Deus, mesmo no cativeiro, Deus promete vitória, Deus promete bênçãos. Você vê que Daniel, Ananias, Azarias e Misael, por exemplo, são 4 jovens que foram para a Babilônia e foi ricamente abençoado. Por que Daniel foi abençoado? Se tornou o segundo homem na hierarquia de todo o império. Porque ele era temente a Deus, ele confiou na promessa de Deus. Se Israel, se Judá tivesse submetido à vontade de Deus, tivesse aceitado o castigo, olha, Deus está certo, eu estou errado, vamos aceitar essa situação, Deus dentro da Babilônia ia virar o cativeiro e depois ia libertar o seu povo como ele havia prometido. E Nabucodonosor foi punido, ele também pagou a parte dele. Então era só Judá confiar em Deus. Mas o homem obstinado, o homem totalmente perdido nas suas decisões equivocadas, cai no erro e não aceita a vontade de Deus. O grande pecado de Judá foi não entender a correção de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para eles. E já vou adiantando, o texto aqui que nós estamos usando está justamente criticando hoje o que nós temos aí no mercado, a doutrina da maldição hereditária. Ela não tem base bíblica, ela não tem fundamentação teológica. Ezequiel derruba toda essa argumentação, porque é a alma que pecar que morrerá. E ele deixa claro que mesmo numa situação contraditória, numa situação problemática, numa situação totalmente adversa, você pode revirar, você pode mudar, você pode tomar decisão diferente.
Geralmente as pessoas usam lá Êxodo 20, verso 4, que eu sou Deus que visita a maldade dos pais até a terceira e quarta geração. Mas se você continuar lendo o texto, você vai entender o que Deus está falando ali. E Deus bondoso que faça misericórdia até 1000 gerações. O texto é hiperbólico, é uma figura de linguagem para expressar a bondade de Deus. E o que Deus está falando ali? Primeiro, está falando de idolatria. Não está falando de mais nada, de idolatria. Segundo, o que Deus está dizendo é que se esse filho seguir a maldade do seu pai, ele vai receber a maldição que o seu pai recebeu. É a mesma coisa que Ezequiel está dizendo aqui. Só que Ezequiel fala o contrário, ou seja, ele fala o seguinte: se o seu pai for mal e você for bom, você vai receber a bênção. Se o seu pai for bom e você for mal, você vai receber a maldição. Lá em Êxodo está escrito o seguinte: olha, se o seu pai for mal e você imitar o seu pai, maldição. Se o seu pai for bom e você imitar o seu pai, bênção. É só o jeito de falar que muda, mas a doutrina é a mesma. O que Deus está falando em Êxodo 20, versículo 4, e o que Deus está falando em Ezequiel 18 é a mesma doutrina. Ah, pastor João Flávio, mas nós herdamos o pecado de Adão. É verdade. A queda afetou todos os homens. Mas é bom lembrar que lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia nos diz que nós estávamos lá. Sabia, pastor Rogério? O senhor estava lá. O pastor Edson Miranda estava lá. Eu estava lá. Todos nós estávamos lá. Porque em Adão e Eva estava toda a humanidade. E a decisão de Adão e Eva foi nossa. Não foi só Eva que decidiu. Não foi só Adão que decidiu. Foram todos nós que decidimos. A decisão deles foi a nossa decisão. Eu estava lá também naquela decisão. Você estava lá. Então, por isso, nós herdamos a natureza pecaminosa da queda, passou a toda a existencialidade humana. Mas mesmo assim, apesar da queda, Deus providenciou graça. E mesmo diante da queda, nós podemos desfrutar do Cordeiro. Por quê? Quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Deus vê que eles estavam nus. E Deus pega a pele de um cordeiro e cobre Adão e Eva. Ou seja, lá no Jardim do Éden estava a graça, a misericórdia, a piedade, salvando Adão e Eva. Nós vamos encontrar Adão e Eva no céu. Vamos encontrar Abel no céu. Vamos encontrar Sete no céu. E muitos outros no Velho Testamento por causa do Cordeiro de Deus que foi sacrificado ali. O Cordeiro de Deus já estava ali pronto para nós. E mesmo diante da queda, dessa maldição, Deus providencia um jeito para você reverter a tua situação de miséria, de tristeza, de dor e sofrimento. Recapitulando o que eu disse aqui, o que a palavra de Deus está ensinando, é que eu não sei a tua luta, eu não sei o teu problema, eu não sei a tua dor, mas uma coisa eu sei: Deus quer virar o teu cativeiro. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer trazer para a tua vida uma vida de abundância espiritual, uma vida que vale a pena ser vivida. Você que ligou o rádio nessa manhã, você que está nos ouvindo, preste atenção numa coisa. Eu não sei a situação que você está inserido, eu não sei quais as circunstâncias que te cercam, mas eu sei de uma coisa: tem aí uma válvula de escape. Pastor, o senhor não sabe, o senhor não viu a minha vida. Não tem válvula de escape. Tem, porque a graça de Deus em Tito 2,11 está escrito que ela foi derramada sobre todos os homens. Em algum momento, em algum instante, Deus providenciará a válvula de escape, e você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, terá o jeito de sair dessa maldição, terá o jeito de sair desse cativeiro, e Deus vai abrir as portas para você, e a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Entenda uma coisa: Deus não quer ver você destruído. Nesse mesmo capítulo de Ezequiel, Deus vai dizer que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do sofrimento, de quem está sofrendo. Deus não tem prazer que você padeça miseravelmente nessa situação. Por isso Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te dar esperança. E eu quero orar com você, e eu quero que você acredite que a esperança de Deus está disponível para você nessa hora. Chegue perto do rádio, venha todos aí próximo ao rádio. Não precisa colocar copo com água, porque essa doutrina é espírita. Foi inventado por Alziro Zarur,
fundador da Legião da Boa Vontade, lá no Rio de Janeiro. Nós não precisamos benzer água. O que eu quero é orar por você. Se você puder parar um minuto agora, chegar próximo ao rádio, para orar junto comigo, tenho certeza que Deus fará uma obra na sua vida. Chegue perto do rádio, vamos orar. Querido Deus, nós agora apresentamos os nossos amados ouvintes. Alguns estão sofrendo muito, padecendo uma luta difícil, diante de circunstâncias que talvez ele foi inserido contra a sua própria vontade. Mas eu tenho certeza, Deus, que a tua graça está agora atingindo o coração desse homem, dessa mulher, e eu sei que o Senhor está abrindo uma porta para ele passar. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós oramos, ó Pai. Oramos para que o Senhor providencie a solução e dê para o teu filho a vitória, a bênção do Senhor e derrame sobre ele graça abundante. Senhor, nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.